3 de fevereiro. Essa semana nós estudamos sobre dívidas. A maioria dos brasileiros, não só pobres, mas a maioria dos brasileiros estão vivendo em dívidas. Ou seja, em algum momento gastou mais do que ganha, ou ganhou menos do que gasta. O que você comprou, ou o que você gastou onde esse dinheiro além do seu salário. Você cumpriu seus votos a Deus, devolvendo um dízimo fiel e as ofertas proporcionais com alegria? Eu posso até adivinhar a sua resposta. Você não fez isso. Você não faz isso. Eu acredito que não. Porque Deus disse que vai abençoar as pessoas que forem fiéis de todo o coração nos dízimos e nas ofertas. Se nós estamos roubando a Deus, nossa dívida vai aumentando cada vez mais. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, você não está permitindo que o Espírito Santo te convença que você deve se contentar com o que ganha e se esforçar e planejar um meio de ganhar mais. Ficar contente com o que você tem. Isso não quer dizer que você vai se acomodar. Mas em cada etapa do crescimento financeiro, você deve estar contente com o que você tem. Não chegou tudo o que você queria que acontecesse. Mas até ali o Senhor te ajudou. Então, o problema das dívidas não são só das pessoas. São das empresas, dos países. O país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, o que ele deve é uma enormidade. O Brasil, que é bem pequenininho, a sua economia perto da China, dos Estados Unidos, da Índia, deve mais de 6 trilhões de reais. Só de juros, ele paga o que daria para dar uma casa popular por mês para cada brasileiro. O que daria para dar um salário de 5 mil reais e não de 1.300 reais. Se o Brasil não tivesse dívidas, tivesse que pagar toda essa dívida, porque gastou além daquilo que ele recebe de impostos, foi gastando. Não sei onde, foi gastando. Os pobres continuam pobres. É igual a sua dívida. Você gastou, está estourado no cartão, está estourado no cheque, está devendo para esse, para aquele. E com certeza, talvez você não saiba nem onde você gastou. Isso vem sendo empurrado com a barriga. Então há necessidade de parar, de pensar, de uma providência, de uma atitude firme
Porque senão, até onde você vai continuar assim? Então, Ellen White diz assim: existem 3 etapas de eliminação de dívidas. Decida, é uma decisão. Assim que você decidiu por batizar, você decidiu crer em Jesus Cristo, você aceitou a ação do Espírito Santo na sua mente, na sua vida, e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você também tem que decidir nunca incorrer em outra dívida. Enquanto você tem dívidas, enquanto você deve para as pessoas e para Deus, você não deve fazer uma mínima dívida, nem de R$1. Pense 1000 vezes antes de entrar em outra dívida. Não entre. Porque essa tem sido a maldição da vida dos endividados. Entrar em dívida. Evite-a como evitaria a varíola, diz Ellen White. Faça com Deus um pacto solene de, com a bênção de Deus, pagar suas dívidas. E a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenha que viver com pão e água, diz Ellen White. Continua Ellen White dizendo: não vacile, não desanime, não desista. Negue o seu gosto, a sua vontade de gastar. Negue a sua satisfação do apetite. Economize o seu dinheiro. Pague as suas dívidas. Um amigo diz: olha, vamos comer uma pizza fim de semana. Fala: não posso, estou economizando para pagar minhas dívidas. Mas vai ser R$50. R$50 já dá para pagar alguma coisa da dívida que eu devo. Poderia até pagar os dívidas, o dízimo atrasado. Não é? Esforce-se para pagá-las o mais depressa possível. Quando você puder se apresentar novamente como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado a grande vitória. Está escrito no livro Conselhos sobre Mordomia, página 176. Se precisar de ajuda para se livrar das dívidas, experimente os seguintes passos. Estabeleça um orçamento simples. Ou seja, registra tudo que entra para você numa folha de papel. Pega um caderninho velho e coloca lá. Todos os dinheiro que você ganha durante um mês. Você e a esposa, filhos, todo mundo. Junta todo mundo. Coloca lá. E coloca isso assim em 3 meses. Se não sabe exatamente, põe mais ou menos. Tá? Mas tente chegar mais próximo possível. Durante 3 meses. 3 fileiras assim na folhinha de papel. Muitos ficam surpresos ao saber quantos gastam com itens desnecessários. Segundo, destrua cartões de crédito, que são uma das principais causas das dívidas. Porque são muito fáceis de usar. Inclusive agora não precisa nem digitar a senha, né? Só aproxima, já foi. Então é muito fácil de usar, mas difícil de pagar. Se você não está pagando os cartões em sua totalidade, você deve destruir os cartões de crédito antes que eles destruam você
o seu casamento, a sua saúde, o seu emprego, o seu caráter, o seu crédito, você estará em ruínas. Adote medidas econômicas. Depois que você anotou tudo que entra em dinheiro, deu R$2.000. Agora você começa a registrar tudo que você deve. Tudo que você tem que pagar nesse mês. Depois tudo que você tem que pagar no outro mês. Tudo que você tem que pagar no outro mês. Você vai ver quanta besteira que foi feita. Isso aqui não precisava. Isso aqui poderia deixar mais para frente. Isso aqui, isso aqui. Como que eu pude fazer isso comigo mesmo? Com a minha família? Tenha cuidado com pequenas compras. R$10. R$5 pagar em 3 vezes. Mas se você não tomar cuidado e não entrar nessa que é valor pequeno, você vai acumulando. Porque os valores pequenos somados com outro, é um vício. E você chega a acumular uma quantidade grande. O que você deve fazer é o seguinte: você vai fazer uma compra pequena, em vez de fazer essa compra pequena, eu vou pagar uma parte, esses R$10, eu poderia pagar lá aquela dívida ali. Não faça mais dívida. Proibido fazer dívida. Você não pagou nem as anteriores. Senão vira uma montanha. As dívidas de muitas nações e indivíduos são impressionantes. E na maioria, eles nem sabem onde gastar. Que promessas bíblicas podemos reivindicar para nos protegermos da atração do mundo e dos perigos financeiros que a ganância pode representar para nós? Sabe, irmãos, a gente tem alguns que é difícil admitir que é pobre. Olha, eu não posso comprar essa roupa. Não é para mim. Não posso comprar essa roupa de R$100. Tá certo que o casamento é chique, eu tenho que ir. Vou comprar um micro-ondas. Eu não tenho condição. Fui chamado para ser padrinho e agora? Fala que não pode. Não posso. Por favor, chame outro. Eu estou com um plano aqui, pagando minhas dívidas. E eu tenho que acertar as coisas com Deus também. Admita. Não tenha vergonha de dizer para os outros que é pobre, porque todo mundo sabe que nós somos pobres mesmo. Tem uma viagem para fazer. Não, vamos. Não posso ir. Enquanto eu não pagar minhas dívidas, eu não posso fazer mais nenhuma dívida. E assim, a pergunta é, o que devemos reivindicar? Salomão reivindicou o quê? Sabedoria. Dá-me sabedoria. Não vai me dizer que uma pessoa que está totalmente endividada é sábia. A não ser que a dívida foi de uma calamidade. De algo que imprevisível. Aí sim, mas a maioria absoluta não é isso. É falta de planejamento, é ganância, é querer acompanhar o outro, é querer imitar o outro. Seja você, aí entra no outro que Jesus fala, né? O contentamento. Esteja contente com o que Deus está te dando. Não tem problema que o outro vai dar risada, é o problema dele dar risada. Você vai andar certinho. Atenda
Peça a direção do Espírito Santo, que ele está aí pertinho, está batendo no seu coração. Ele quer te convencer que você até agora fez tudo errado. Ele quer convencer que você deve acertar essas coisas. Parar com isso. E não reclame porque você é pobre. Você tem que gastar menos do que você ganha. Você tem que morar num lugar onde cabe o seu salário. Você tem que comer aquilo que o seu salário compete. Você tem que... final de semana eu tenho que fazer um churrasco. Não tem que fazer isso. Se tiver dinheiro, faça. Mas você não tem que fazer isso. Você tem que acertar as coisas com Deus e com o seu próximo. Que Deus abençoe você, a mim, a todos nós, a nos livrarmos dessa armadilha de Satanás.